Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais influentes de todos os tempos, A Arte da Guerra. Pode parecer estranho, mas um livro escrito há mais de 2.500 anos, lá na China, transcendeu totalmente o campo de batalha. Ele virou um guia de estratégia para a vida, para os negócios, para tudo. Vamos descobrir juntos por que essas lições continuam tão, mas tão atuais. E Sun Tzu já começa com um tom bem sério, sabe? Ele deixa claríssimo que a guerra não é brincadeira. É uma questão de vida ou morte, de sobrevivência mesmo. E é justamente essa seriedade toda que serve de base para a gente entender a maior sacada dele. A de que o ideal, na verdade, é evitar o conflito a qualquer custo. Mas olha, seria um erro enorme pensar que esse livro é só um manual para generais, viu? A verdadeira genialidade de A Arte da Guerra está justamente na sua aplicação universal, e isso ficou mais do que provado com o passar dos séculos. E essa linha do tempo aqui mostra que a jornada do livro é, uau, impressionante. Pensa só, começa lá na China Antiga, passa pelas mãos de ninguém menos que Napoleão, influencia generais importantíssimos do século XX, e Hoje ele está na mesa de executivos, em salas de reunião. Essa capacidade de atravessar milênios prova que os princípios dele não são só sobre guerra, né? São sobre a essência da competição humana. Bom, e é agora que a gente chega no coração da filosofia do Sun Tzu. Naquela ideia que, à primeira vista, parece até estranha, mas que é, sem dúvida, a mais brilhante de todo o livro. Essa frase aqui, ela simplesmente vira de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre guerra. Para o Sun Tzu, o melhor general não é aquele que ganha um monte de batalhas sangrentas. Não, o gênio da estratégia é aquele que faz a batalha nem acontecer. A vitória de verdade, a vitória suprema, é aquela que se conquista antes mesmo de qualquer confronto. Aí fica a pergunta, né? Mas como assim? Como é que se vence um conflito sem nem entrar nele? E a resposta é genial. Não está na força bruta, está na preparação, na inteligência e, principalmente, na psicologia. A lógica do Sun Tzu é super prática, na verdade. Pensa bem, a guerra custa caro, causa uma destruição enorme e é totalmente imprevisível. Mesmo quem ganha, muitas vezes paga um preço altíssimo. Então, a vitória ideal, a vitória inteligente, é aquela que preserva os recursos. A meta é conquistar, não destruir. Certo. Então, como é que a gente alcança essa tal vitória superior? Bom, o Sun Tzu não deixa a gente no escuro, não. Ele dá um método bem claro, todo baseado em análise e em conhecimento. Muito conhecimento. Antes de dar qualquer passo, um líder precisa avaliar estes 5 fatores. O caminho, que é basicamente a sintonia entre o povo e seus líderes, o moral da equipe. O céu e a terra, que são as condições externas, clima, timing, o terreno em si. E, por fim, liderança e gestão, que medem a competência da própria organização. Sun Tzu acreditava que, comparando friamente esses fatores dos dois lados, a vitória podia ser praticamente prevista. E essa análise toda leva a gente para uma das frases mais famosas dele. Ser invencível não tem a ver com força bruta, e sim com ter mais informação com um conhecimento superior. Quem se conhece profundamente e conhece o oponente também, elimina o fator surpresa. Consegue antecipar cada passo do outro e, com isso, garantir a vitória. É simples e poderoso. O método é quase científico, se a gente parar para pensar. Primeiro passo, investigar, coletar todos os dados. Segundo, analisar, olhar com calma os elementos de cada lado. E por último, o terceiro passo, comparar, pesar os pontos fortes e fracos. É um processo totalmente intelectual que vem antes da ação e que define como essa ação vai ser. Tá, mas e hoje? Como é que essa estratégia tão antiga se aplica no nosso dia a dia, longe de um campo de batalha militar? A resposta é bem simples. Em qualquer lugar onde exista competição. É que os campos de batalha hoje são outros, né? A guerra moderna acontece nos negócios, numa campanha de marketing, na hora de se preparar para um concurso, até na nossa busca por desenvolvimento pessoal. Quer um exemplo? Pensa numa startup que, em vez de entrar numa guerra de preços suicida contra uma gigante, cria algo tão diferente que torna o concorrente irrelevante. Isso é puro Sun Tzu na prática. Essa citação do Érico Rocha é perfeita para ilustrar isso. Ele mostra como a linguagem da guerra foi totalmente absorvida pelo mundo corporativo. O princípio é exatamente o mesmo: conhecer o inimigo, ou seja, o concorrente, e conhecer a si mesmo, o próprio produto, o público. Essa é a chave para vencer no mercado.
E isso mostra de um jeito incrível como a obra é adaptável. Hoje em dia existem versões como A Arte da Guerra para Mulheres, que pegam as táticas do Sun Tzu e transformam em ferramentas para navegar e superar os obstáculos do dia a dia. A sabedoria é a mesmíssima. O que muda é só o campo de batalha. Mas para entender Sun Tzu de verdade, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Não dá para ficar só na prática, sabe? Temos que entender a filosofia que está por trás de todo o pensamento dele. E no centro de tudo está o conceito de Dao, o caminho. A ideia aqui é que a melhor estratégia não é forçar um resultado na marra, sabe? É entender o fluxo natural das coisas e se posicionar de um jeito que esse fluxo jogue a seu favor. A analogia do surfista é perfeita. Ele não luta contra a onda, ele usa a força da onda para se mover. E essa frase revela um lado muito humano por trás de toda essa estratégia. A guerra, para Sun Tzu, nunca é o objetivo final. É só uma ferramenta, um meio para restaurar a ordem, a estabilidade, a paz. O ponto de chegada de qualquer conflito deveria ser sempre a harmonia, e nunca a destruição. Então, resumindo, o ponto mais alto da habilidade estratégica é vencer no campo das ideias, no nível intelectual. É ter uma percepção tão afiada que se consegue desmontar os planos do adversário antes mesmo que ele comece a agir. A vitória mais elegante é aquela que acontece na mente e que torna a luta física simplesmente desnecessária. E com isso, a sabedoria de Sun Tzu deixa uma reflexão para a gente pensar. Em qualquer área da vida, quais são as batalhas que podem ser vencidas com preparação e conhecimento, sem a necessidade de um conflito desgastante? Encontrar essa resposta, olha, pode mudar completamente o jeito de encarar os maiores obstáculos. Como é que pode um texto militar escrito há 2.500 anos ainda ditar regras em salas de reunião, em campanhas de marketing e até em campo de futebol? Pois é, a gente vai mergulhar nos ensinamentos de Sun Tzu para descobrir por que a arte da guerra se tornou o manual definitivo para a vitória, muito, mas muito além de qualquer campo de batalha. E vamos começar com essa frase porque ela é basicamente a chave de tudo. A grande sacada aqui é que Sun Tzu não está falando só sobre combate, ele está falando sobre estratégia. Essa ideia de vencer antes mesmo da luta começar é o que fez esse livro ser tão atemporal e adaptável para qualquer situação de competição que você possa imaginar. Para a gente entender de onde vem toda essa influência, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A jornada desse livro que saiu da China antiga e foi parar na estante de um CEO hoje em dia já é uma prova do poder que ele tem. Olha só essa linha do tempo, que jornada incrível! O texto nasce lá na China do século V a.C., séculos depois ele já está sendo estudado por senhores da guerra, aí ele chega no Ocidente só no século XVIII e só vai mesmo se popularizar em inglês no século XX. Essa capacidade de atravessar tantas eras e culturas diferentes já mostra a força dessas ideias, né? E aqui um detalhe super importante para a gente não se confundir. Existem duas obras bem famosas com o mesmo título. A de Sun Tzu, que a gente está falando, é sobre a filosofia da estratégia, sobre vencer com inteligência, com planejamento. Já a de Maquiavel, que foi escrita quase 2.000 anos depois, é um manual bem mais prático sobre organização militar e poder político lá na Renascença. São duas coisas bem diferentes. Agora sim, vamos voltar para a origem de tudo. Como é que a arte da guerra de fato moldou a própria guerra? A lista de leitores do livro é praticamente um quem é quem da história militar. A gente está falando de samurais no Japão, Napoleão na Europa, Mao Zedong na China, e essa influência atravessou o tempo, chegando até figuras como o general Giap no Vietnã e o general Douglas MacArthur nos Estados Unidos. Todos eles usaram os princípios do livro para levar melhor contra seus adversários. E olha, não pense que isso é coisa do passado não. Como a gente vê aqui, o livro é leitura obrigatória para os fuzileiros navais dos Estados Unidos e é material de estudo em West Point, uma das academias militares mais importantes do mundo. Ou seja, os líderes militares do futuro ainda estão aprendendo com um mestre de 2.500 anos atrás. Ok, agora a gente sai do campo de batalha, das trincheiras, e vai parar direto na sala de reunião. E o mais curioso é que essa transição dos princípios de Sun Tzu para o mundo dos negócios foi surpreendentemente natural. Olha só como essa adaptação se encaixa perfeitamente. Hoje em dia, a batalha nos negócios, no marketing digital, é uma batalha mental. Conhecer o público, os concorrentes e principalmente as suas próprias forças e fraquezas é a base de qualquer projeto de sucesso. É Sun Tzu puro, aplicado ao século XXI. E essa tabela aqui resume bem essa tradução. O princípio de conhecer o inimigo e a si mesmo virou a famosa análise SWOT.
Atacar a estratégia virou inovar em vez de só brigar por preço. E a ideia de vencer sem lutar? Bom, isso é a base da estratégia do Oceano Azul. Criar um mercado tão novo que você nem tem concorrentes. A lógica é a mesma, só mudou o campo de batalha. Agora a gente entra nas aplicações mais inesperadas. A estratégia de Sun Tzu foi parar em lugares que, olha, ele nunca, mas nunca mesmo poderia ter imaginado. Uma das adaptações mais interessantes que surgiram é a arte da guerra para mulheres. A ideia é pegar os princípios de Sun Tzu e transformar em ferramentas de empoderamento com foco em negociação e persuasão para superar desafios na carreira e na vida pessoal. E que tal essa? Criaram até um manual que transforma a preparação para concursos públicos numa verdadeira campanha estratégica. O candidato vira o general e a prova é a batalha que precisa ser vencida com muito planejamento e disciplina. Faz todo sentido, né? Nos esportes, a aplicação é super direta. Tem aquela história famosa do Filipão, que usou o livro para motivar a seleção brasileira na campanha vitoriosa da Copa do Mundo de 2002. Dizem que ele passava trechos do livro por debaixo da porta do quarto dos jogadores. E claro que a cultura pop não ia ficar de fora, né? No clássico do cinema Wall Street, o personagem Gordon Gekko vive citando Sun Tzu para justificar as táticas super agressivas dele no mercado financeiro. Pense em A Arte da Guerra como a raiz de uma árvore genealógica gigante de pensamento estratégico. Livros mais modernos, como o famoso As 48 Leis do Poder, bebem direto dessa fonte, adaptando a filosofia para dinâmicas de poder social e profissional. Ele se junta a outros clássicos como O Livro dos Cinco Anéis, do samurai Musashi, formando uma verdadeira linhagem de mestres da estratégia. Tá, depois da gente ver tudo isso, a pergunta que não quer calar é: qual é o segredo? Por que um livro tão, mas tão antigo continua sendo tão relevante e influente? A resposta está nos seus princípios, que são universais. Sun Tzu não ensina a lutar, ele ensina a pensar. Ele valoriza o planejamento acima do impulso, o conhecimento acima da força bruta e a flexibilidade acima da rigidez. No fundo, são lições sobre eficiência e sobre como a mente humana funciona, e isso, convenhamos, nunca sai de moda. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Todo mundo enfrenta batalhas no dia a dia, seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal. A grande lição de A Arte da Guerra é que, com a estratégia certa, a vitória pode ser alcançada de um jeito muito mais inteligente e, quem sabe, até sem precisar lutar.